Você acompanha aqui do plenário Ulisses Guimarães a sessão solene em homenagem aos 30 anos da abertura política no Brasil. Em seu discurso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que este foi um dos períodos mais significativos da nossa história, principalmente pela participação popular com grandes manifestações nas ruas pelas diretas já, e que a democracia está consolidada com o fortalecimento das instituições brasileiras. Vamos ouvir agora o autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Inicialmente, quero agradecer à mesa da Casa pela aprovação do requerimento que nos possibilita a realização desta sessão solene em homenagem aos 30 anos da abertura política no Brasil, que deu um novo rumo em prol da democratização em nosso país. Saúdo os membros que compõem a mesa desta sessão solene. Nesta sessão solene, quero, antes de qualquer coisa, render as devidas homenagens a Tancredo Neves, o estrategista da redemocratização brasileira, entre tantos outros baluartes, como Mário Covas, Dr. Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, José Richa, José Serra, Álvaro Dias, Teotônio Vilela. Quero destacar aqui a atuação firme e corajosa de D. Paulo Evaristo Arnes. Em 1975, numa atitude extrema, ele enviou telegramas ao governo dos Estados Unidos e outros países pedindo embargo ao comércio brasileiro como punição aos crimes cometidos pela ditadura. No mesmo ano, num ato de coragem, celebrou o culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog. Naquele período de medo e trevas, D. Paulo foi o mensageiro da paz e do diálogo e a voz firme da não violência. Relembro que no Paraná, pela voz do então governador José Richa, a capital paranaense foi palco do primeiro comício pelas diretas já, em 12 de janeiro de 1984, inaugurando o ciclo das grandes mobilizações para a realização de eleições diretas para presidente. O líder da organização do comício em Curitiba foi o senador Álvaro Dias, que na época era presidente do PMDB estadual. Na ocasião, eu era prefeito de Cambé e discursei como representante da Frente de Prefeitos Municipais do interior do Estado, em defesa do Estado Democrático de Direito. Dia este, quando ocorreu o comício direta já na Boca Maldita, que reuniu cerca de 50 mil pessoas e deu o pontapé inicial para que outras manifestações similares fossem organizadas nas grandes capitais do país. O processo de abertura política não se deu de uma só vez. Na frase muito conhecida do general Geisel, o governo militar procurou fazê-lo lento, gradual e seguro. Do fim do AI-5 em 1979, à promulgação da Constituição em 1988, percorreu-se um longo caminho entre a ditadura e a democracia, com avanços e recuos. Mas se dentro de todo esse intervalo, o ano de 1985 é hoje tido como marco divisório entre o regime militar e a nova república, certamente não é à toa. A eleição de Tancredo Neves foi o momento em que a oposição, enfim, arrebatou da ditadura a chefia do Estado. Não só no quadro político, mas também nos econômico, convivíamos com uma inflação de 3 dígitos e uma economia fechada que se abria para a globalização. A própria sociedade reconheceu, aquela hora que finalmente for atingido o ponto além do qual não havia mais volta, a ditadura estava derrotada. E se isso ocorreu sem grandes transtornos e preservando-se a estabilidade, os próprios personagens da época confirmarão. O mérito foi em larga medida de Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Tancredo, o grande negociador. Mesmo diante de uma ditadura, seu método não era o de confronto direto, mas o de desarmamento cuidadoso das resistências. Reservando um lugar especial para Tancredo Neves e para Dr. Ulisses, não diminui de modo algum o papel de vários outros líderes da oposição democrática. Deles, outros merecem citação expressa, cuja retórica imbatível conquistou o apoio do povo para a sua causa. O Teotônio Vilela,
José Richa, Álvaro Dias, Franco Montoro, grandes personagens da vida pública do nosso país. Depois dele, poderá algum brasileiro algum dia esquecer que baioneta não é voto e cachorro não é urna? Creio que não. Mas se dou destaque a Tancredo e a doutora Ulisses, é porque sua trágica, especialmente o doutor Tancredo, é porque sua morte marcou o ano de 1975, tanto quanto sua eleição. Como narra o historiador Boris Fausto, os brasileiros se entristeceram com o fato porque percebiam que Tancredo possuía algumas qualidades raras no mundo político: honestidade, equilíbrio e coerência de posições. Realmente, ele já tinha demonstrado essas qualidades por décadas. Em 1964, foi o único político do PSD que se recusou a votar a favor de Castelo Branco. Tendo homenageado os estadistas que marcaram a transição democrática, não quero, contudo, me deter na simples rememoração dos feitos daquela época. Senhores parlamentares, se no passado deve ser lembrado, mas precisamos falar também do futuro. Se a democracia completa 30 anos, ótimo, mas agora é hora de perguntar: e daqui outros 30? Se nós nos festejamos, se hoje nós festejamos o aniversário da democracia, é porque sentimos que houve avanço nestes últimos 30 anos, digno de festejo. Daí que faz sentido perguntar: quando ela tiver o dobro da idade, quais serão as novas conquistas que estaremos a celebrar? Felizmente, não parece haver nenhum risco de cairmos novamente em ditadura. No recentíssimo livro História do Futuro, que busca precisamente divisar como será o Brasil das próximas gerações, a jornalista Miriam Leitão sugere que a certeza que todos temos de que as próximas eleições ocorrerão normalmente, combinada a completa incerteza que temos quanto a quem será eleito, prova que a democracia goza de boa saúde. As regras do jogo são sabidas, mas não o seu resultado. É exatamente assim que deve ser. Mas existe mais a ser dito. A democracia não é uma instituição, mas um conjunto de instituições. Esse conjunto pode funcionar pior ou melhor, ser mais ou menos perfeito. A transparência é um dos itens fundamentais para a democracia robusta, como alertava o teórico italiano Norberto Bobbio. O ideal democrático é que o poder seja sempre visível. A falta de transparência faz com que o poder seja invisível e, assim, insuscetível de controle popular. Graças à promulgação da Lei de Acesso à Informação de 2011, o Estado brasileiro é hoje muito menos opaco do que outrora, mas ainda falta avançar mais. Relembro que fui autor da primeira lei de transparência neste país, que obriga os órgãos públicos a divulgar seus gastos na internet, a Lei 9.757, a Lei 9.755 de 1998, precursora da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste ano mesmo, as decisões de investimento de bancos públicos brasileiros foram questionadas por parlamentares e pela sociedade civil por causa da falta de transparência. Jogar cada vez mais luz sobre os atos estatais é uma das tarefas a serem cumpridas no aperfeiçoamento de nossas instituições. São princípios e fundamentos básicos de uma democracia, mas uma democracia também precisa de estabilidade econômica, de uma moeda forte, um governo transparente de alternância de poder e de oxigenação na máquina pública. O Brasil é um país que precisa se reescrever, precisa se reencontrar. Lamentavelmente, o governo que aí está, do centralismo democrático, não pratica a boa democracia prescrita por Dr. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, José Richa, José Serra, Álvaro Dias, Teotônio Vilela e por tantas outras lideranças que lutaram pela abertura política nesse país. Eu sou discípulo desses democratas, sou discípulo de José Richa, de Álvaro Dias, da melhor política social-democrata desse país, o Brasil e do mundo. Os dados macroeconômicos estão nos levando a uma recessão sem precedentes. Assim, estes 30 anos
da abertura política deve servir de ponto de partida para uma reflexão sobre nosso sistema político, que ele seja um ponto de mutação para mudanças de paradigmas da política brasileira, da reforma do Estado, do fortalecimento da federação, da transparência. O Brasil comemora 26 anos da primeira eleição direta para presidente da República, 30 anos da abertura política que começou com Tancredo e com seu falecimento José Sarney. Mas estamos na nova República, ainda engatinhando na forma de governo. No meu ponto de vista, temos que o regime republicano presidencialista, parlamentarista ou misto, como queira, presidencialismo participativo, com voto direto da população, poderá contribuir para os novos passos que o nosso país terá para dar para se tornar uma nação pungente. Parlamentarismo com o presidente da República ou com outro regime. Não podemos abrir mão do direito das pessoas, dos direitos universais, dos direitos humanos, do direito de ir e vir, do direito de falar. Como criar uma cultura? Como criar uma cultura democrática que se aplique não só ao funcionamento do Estado, mas também ao da família, da empresa, da escola? Vinda dos gabinetes dos filósofos ou do choque com a realidade? São várias as ideias sobre como o ideal de um governo do povo pode ou deve evoluir nas próximas gerações. O importante nesse momento não é decidir desde já como lidar com todas essas questões. O fundamental é que, lembrando a luta pela abertura política e o quanto foi difícil se livrar de uma ditadura depois que ela se instalou, renovemos mais uma vez nosso compromisso de trabalhar sempre para fortalecer a democracia brasileira. Hoje o Brasil passa por uma grave crise institucional associada a um colapso econômico e financeiro jamais visto na história de nosso país. Existe outro ingrediente essencial para a democracia forte que ainda não temos: uma participação cívica mais atuante, perseverante, persistente, tenaz, irredutível, irremovível. Os números elevados de votos em branco e de abstenções mostram o desinteresse do cidadão pela política. A indiferença é lícita, claro, mas sua difusão dificilmente pode ser interpretada como um bom sinal. Rousseau, um dos primeiros escritores democráticos, dizia que tão logo alguém diga dos negócios de Estado, que me importam eles? Pode-se estar seguro de que o Estado está perdido. Se o cidadão tem esse comportamento, que me importa o Estado? O Estado está perdido. O que leva o cidadão à apatia política e como reanimá-lo a participar? Esse é outro desafio que o Brasil precisa enfrentar. Mas não é virtualmente como é hoje, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo e-mail e pelo WhatsApp e pela mensagem. Tem que ser nas ruas, tem que ser nas praças, tem que ser nas reuniões políticas, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, no conselho federais, de todas as atividades humanas, de toda atividade política. É a presença do ser humano, do homem, da mulher, do jovem, da educação na escola, que tem que ser direcionada para a democracia, para a liberdade. Trabalho aqui um conceito de uma gota cívica nas salas de aula. Há 15 anos tramito um projeto meu, perante essa bandeira sobre a proteção de Deus, prometo defender a democracia, a liberdade, a vida, o meio ambiente, palavras simples, mas que são gotas de oração cívica que é barrado por aqueles extremistas
que acha que esses conceitos, né, não são importantes na formação da cidadania. Uma educação que leve à escola a ideia do empreendedorismo, não a cultura de formarmos empregados nas escolas do Brasil para concursos públicos ou para trabalhar de empregado, mas que leve a cultura do empreendedorismo, que leve a cultura da defesa da democracia e dos grandes valores da transparência, da participação desde criança na vida pública do país. Pode olhar todos os países desenvolvidos, fizeram e fazem isto. Aqui temos uma crise de alguns esquerdopatas, direitopatas que ficam brigando sem fim, e nós no meio de toda essa situação, nós sociais-democratas, democratas, né, queremos o melhor dos dois sistemas, da economia de mercado e do socialismo, para que compatibilizado o Estado e a economia de mercado na busca do bem-estar para a população. São exemplos entre vários outros, há milhares. Como evitar, se possível for, a decisão tomada democraticamente por uma geração prejudique a vida de outra geração. Nós temos um compromisso com a democracia e não com a esperteza ou com governantes que não fazem aquilo que deve ser feito em um regime democrático. Nós queremos liberdade e transparência, nunca mais ditadura de espécie alguma, e nem também aparelhamento do Estado brasileiro, como estamos vendo hoje, quando presenciamos um Estado com o aparelhamento da máquina partidária nas estatais. Isso é uma vergonha, isso é uma calamidade. Incompetentes, corruptos tomam conta das máquinas estatais, as poderosas máquinas estatais. A maior empresa do país é a Petrobras, que ocupa 10% do PIB e leva o país a uma derrocada desta, na fonte mais importante, motriz do país, que é a energia, que é o petróleo e seus derivados. Como pode a nação tolerar isto? O nosso compromisso é de vivermos e mudarmos isso. Vivemos uma crise do presidencialismo sem precedente em nossa história, e a adoção do parlamentarismo vai ao encontro de nossas aspirações com a proposta de emenda constitucional número 20 de 1995. A Europa toda é parlamentarista, com um presidente da república ou com uma monarquia. A China comunista é parlamentarista, com um presidente da república. Para os comunistas também, para os democratas também, para os sociais-democratas também, para os trabalhistas também, é parlamentarista. Os Estados Unidos são o único país que tem um presidencialismo que deu certo. Isto porque tem uma característica peculiar. Lá eles têm um parlamento forte, um executivo forte, um judiciário forte, e os estados federados que são muito fortes. A base da criação dos Estados Unidos da América do Norte. Nessa semana e na próxima, o parlamento vai cortar o orçamento do presidente Barack Obama. Ou ele se enquadra, ou o parlamento não dá orçamento, e o governo não funciona. Não é como aqui, lá os funcionários vão para casa e não recebem para o país. Todos os países da América Latina são presidencialistas, mas são arcaicos como o nosso, atrasados, retrógrados, cheios de crise, de golpes. O Brasil pode evoluir para uma reforma administrativa do presidencialismo, por uma reengenharia que permita a presidente da República conviver com um gabinete de ministro, dando corresponsabilidade ao parlamento. Seria uma evolução. Mas não para resolver a crise da presidente Dilma, do PT e do Lula. Nós queremos uma nova ordem para o pós-Dilma e o pós-Lula e o pós-PT. O modelo de hoje não tem solução para enfrentar nenhuma crise,
não tem capacidade para enfrentar uma crise econômica, não tem capacidade para enfrentar uma crise ética, moral, como a que está acontecendo no Brasil. Quero encerrar minha participação asseverando que os passos da abertura política, promovida por Dr. Tranquedo Neves, por Dr. Ulisses Guimarães, por todos aqueles que são nossos heróis da abertura política, há cerca de 30 anos, ainda não levaram a consolidar o processo democrático em nosso país. Nossa incessante luta neste parlamento busca assegurar a todos os brasileiros uma nação justa e solidária, coesa economicamente e fortalecida nos ideais democráticos e de participação popular. Muito obrigado.